Pessoal, beleza? Vim aqui para dar uma ideia com vocês. O quê? Que eu queria saber o que que é aí dentro de vocês, no seu coração, o seu comportamento, sua maneira de agir, sua maneira de enfrentar a dificuldade, sua maneira de enxergar algum problema. O que que vocês estão alimentando aí dentro de vocês? Por quê? Porque o que eu estiver alimentando dessas situações que eu falei para vocês, como eu enxergo um problema, o que eu estiver alimentando é o que eu vou me acabar me tornando. Se eu olho para um problema, não vejo ele tão grande assim, eu sei que meu Deus é maior. E a gente vai enfrentar isso. E mais do que passar por isso, mais do que eu enfrentar ele, eu vou aprender. Eu vou aprender. Não há nenhum mal que dure para sempre na sua vida. Mas devemos lembrar que o contrário também é verdadeiro. Não há nenhum bem também. O bem que vai durar, ele vai durar enquanto eu estiver alimentando ele. E quando eu falo de alimentação é o quê? Eu estou me alimentando de coisas boas. Eu estou aprendendo algumas coisas boas. Que assim, mudou algumas coisas na minha vida. Claro que depois de um traumatismo craniano que eu enfrentei, que era uma coisa assim, eu olhava para uma certa situação, eu respeitava, mas falava, não, isso é coisa de gente trouxa, não tem nada para fazer. Eu era meio friozão, chucrão, eu respeitava, mas eu tenho a minha opinião. Mas a opinião que eu tenho, ela é minha. Eu não preciso ficar falando para ninguém, nem para você. Eu era bem ignorantão. Hoje eu sou um cara mais maleável, mais tranquilo, mais sossegado. E tive uma grande lição. Que é porque eu aprendi que tinha um monge, um sábio, um idoso. Os jovens, uma vez vendo que ele era tão calmo, nada afetava ele, foram perguntar para ele por que ele era tão calmo. Ele pegou e falou, ó, tem dois lobos que brigam dentro da gente. Um é bom, é o amor, é a paciência, é o carinho, é o respeito. E o outro é o mal, é o ódio, a vingança, é a inveja, é a impaciência. Os dois estão brigando dentro de você, uma luta mortal. E saiu, né? Aí o jovem ficou, mas foram atrás dele de novo e falou, mestre, qual dos dois ganha? Ele falou, ganha aquele que você mais alimentar. E eu ouvi isso e fiquei achando, será que é verdade? Depois aí eu estudando algumas coisas sobre a empatia, a assertividade, melhorar os comportamentos. E aí eu vi que melhorar o comportamento, ele é igual eu criar músculo. Para mim criar músculo, eu tenho que fazer os exercícios. Meu comportamento também vai de mim querer melhorar. É a minha opinião, é a minha decisão. Eu quero melhorar, eu quero ser mais paciente. Não quero ficar nervoso com todo mundo, bravo, não, vou ficar paciente. Sossegado, não quero ser uma pessoa que fala muito. Então tudo isso você vai vendo e vai se alimentando. É como se você estivesse fazendo os exercícios. Quando você coloca ele, hoje eu vou passar 1 hora calmo, sem xingar ninguém, sem brigar. Essa semana aqui eu passei 1 hora do meu dia sem fazer isso. Semana que vem,
vou passar 2 horas. Devagarzinho você vai se excitando e vai aumentando, né? Vai aumentando. Até o dia que você começa a ser assim. Então tudo na nossa vida dá para melhorar. A gente não pode viver uma vida com a síndrome da Gabriela, né? É, da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Sempre Gabriela. Não, eu não posso viver com isso aí. Eu não posso achar que eu nasci nervoso, vou morrer nervoso. Não. O que que eu estou alimentando? É a minha paciência? Eu falo que eu tenho fé em Deus, mas eu procuro conhecer mais desse Deus que eu estou seguindo, aí eu vou aprender. Vou ver que as situações difíceis não é para me derrotar. As situações difíceis é para me fazer mais forte e para ver se eu estou seguindo um caminho, aquele caminho é o correto. Sabe, quando você procura fazer o que é certo, vai aparecer mais problemas, mais dificuldades, né? Agora vai fazer o que é errado. Você vai encontrar tanta ajuda, mas não devemos. Se eu quero ser isso, aquilo, eu vou procurar aprender o que que é, como faço para melhorar. E vai crescer muito ainda, se fortalecer muito. Então o que a gente tem que ter é isso. Se alimentar de coisas boas. Ah, eu não gosto de ir para a igreja. Começa indo devagarzinho. Chega lá, ficar em silêncio. Mas não é ficar de cara feia para todo mundo. Não é ficar de cara feia. Dando um de brabo. Cruzar os braços lá e ficar. Não. Você não vai ficar lá assim também, né? Começa a trabalhar mais a empatia, a assertividade. Esse comportamento é tudo comportamento bom, né? Empatia vai me ajudar a entender o próximo, não a me colocar no lugar dele, porque no lugar dele só ele sabe a experiência que ele teve, a vivência que ele teve, que formou o que ele é hoje. Mas entendendo isso, a gente já começa a ficar um pouquinho melhor e aceitar esse jeito dele. Mas aceitar não é aquele aceitar passivo. Mas também na hora de eu querer debater alguma coisa, eu vou saber se eu devo e se é propício aquela hora eu falar disso. Se ele está muito nervoso, eu não falo nada. Porque eu sei que essa pessoa, ela é assim. Ela falou que o certo é esse pronto. E aí eu vou colocar algumas ideias ali, mas se eu ver que ela não aceita eu falar alguma coisa, eu fico quieto. Não vou me prejudicar também para isso. Que aí também vocês vão ver mais sobre o amor próprio. Você vai não se colocar muito. E se de repente é uma situação que você vê que não tem como você fazer nada, pede para sair. Uma guerra evitada não é uma guerra perdida. E se você ficar muito tempo olhando para o abismo vai olhar de volta para você. E ele vai querer te puxar. E quando você cai nesse abismo, é muito difícil de você sair. Às vezes sai. De lá morto ou preso. Por isso que se eu tenho alguma coisa para ficar nervoso, eu já nem fico. Eu prefiro sair fora, tomar uma água,
para não ter o desprazer de ficar nervoso com quem não vale a pena. Eu vou ficar nervoso, eu vou querer debater alguma coisa com educação e com respeito e saber colocar o meu ponto de vista. E não sem falar para ela, tá errado, é assim, assim, assim. É desse jeito que vamos fazer e pronto. Não, eu não vou querer falar desse jeito também. Vou querer melhorar o meu jeito. Mas saber se colocar também, você tem que saber como é que você vai colocar. Por mais certo que você esteja. Ah, eu vou explicar aqui 1 mais 1 é 2. Ela tá falando que é 3, eu tô, não, 1 mais 1 é 2. Ela tá falando, tá temando? Tá bom. Uma história engraçada que eu lembrei. Uma vez o leão, não, era o tigre e um antílope, um cervo. O cervo falando que a grama é azul. E o tigre falou, não, a grama é verde. Começaram a discutir os dois, não é azul, não é verde, não é azul. Aí o cervo falou, não, vamos perguntar pro rei. Foram até o leão perguntar. Chegaram no leão, aí o cervo chegou lá, ô senhor, meu senhor e tal. A grama não é azul? O tigre tá falando que é verde. O leão olhou, a grama é azul. Aí ele saiu todo alegre, e falou que o tigre que ia ser castigado. Aí o tigre meio triste e tal. Aí chegou, mas a grama não é verde? Aí o leão falou, a grama é verde. Aí ele falou, não, mas então por que o senhor falou pra ele que é azul? Não, eu não falei, ele que vê azul. Se ele vê azul, eu não vou ficar discutindo com ele. É azul, deixa ele pensar que a grama é azul e ele vai. Agora você vai ser castigado. Castigo leve lá. Você vai ser castigado por perder seu tempo discutindo com isso. Então, eu não vou perder meu tempo discutindo com quem não vai me ouvir, não vai ver o meu lado. Às vezes a pessoa já não gosta de você, aí ainda mais que ela vai querer temar. Não perca tempo, porque numa dessa acaba acontecendo tanta besteira que a gente vê no mundo de hoje como tá, né? Os outros meio sem paciência, sem tolerância, brigando por qualquer coisa. Então, não discuta com ninguém. Você tem uma opinião, ela tem a outra. Saiba, se for para colocar sua opinião, saiba como colocar, com calma e educação e respeito. E se ele não quis mudar de ideia, tranquilo, ele vai com a ideia dele. E você continua no caminho. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até mais aí.